Não prolongue ciclos falidos pelas boas memórias que eles te proporcionam. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Prazer, eu sou Kariane Santos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aqui seu comentário. E esse vídeo ele vai tocar profundamente seu coração. E se você percebe que pode ser contribuição, mandar esse vídeo para aquela amiga, para aquele amigo que precisa ouvir essa mensagem, então você compartilha. Gente, muitas vezes nós ficamos prolongando ciclos que já finalizaram. Nossa intuição fala, nós estamos vendo e nós temos medo, temos receio de finalizar o que já está finalizado. E aí a gente vai matando lentamente até que chega o momento de decisão. É agora ou nunca. Ou você solta, ou você libera, ou você finaliza, ou você vai continuar sofrendo as mesmas coisas, porque você ainda está vivenciando esses ciclos. Quantas e quantas vezes nós estamos repetindo padrões na nossa vida, porque nós estamos ainda ancorados na energia do medo de perder, na energia de que precisamos estar ali. Quantas e quantas vezes você entra em relacionamentos amorosos ou de amizade que ainda te machucam, mas você está com medo de soltar, porque você ainda tem sentimento. E o fato de você ter sentimento não impede que você finalize aquilo que está sendo tóxico, que está sendo difícil, que está sendo irrecíproco. Eu sempre falo dessas coisas, né, nos meus vídeos, nas minhas lives, mas comigo aconteceu uma situação recentemente onde eu não esperava que acontecesse, né? Mais precisamente em um âmbito ligado à amizade. E que, na verdade, aquilo já vinha me dando sinais há muito tempo, que já não era para mim, eu precisava finalizar. Mas, muitas vezes, por conta do sentimento que nós temos, nós acabamos nos tornando ingênuos e permanecemos ainda por mais tempo do que deveríamos naquela situação. Até que as vendas vão caindo, até que a sua intuição vai falando, você falando, ai, mas isso é coisa da minha cabeça. Até que você vai vendo as coisas acontecendo e você vai percebendo, não é para mim, não é para mim, não é para mim. E aí você rompe. Só que no fundo, quando você rompe com o sentimento, você ainda nutre aquele fiozinho de esperança do tipo, aquela pessoa, ela ainda tem algo ali. Talvez eu devo dar uma nova oportunidade. Só que não é bem assim. E aí algo acontece que faz com que você rompa definitivamente. Quantas e quantas vezes nós já deveríamos romper com essas situações antes que aquela explosão acontecesse de forma definitiva para nos machucar, para nos ferir, para nos mostrar que nós estávamos certos o tempo todo. E não é a desconfiança, é o ciclo da vida. Tem coisas que precisam finalizar. A vida, ela segue nesse ciclo, vida, morte, vida. E a morte, ela precede o novo, o início. E a minha vida, ela tem se tornado um ciclo de mudanças, de finalizações e de inícios constante. E eu tenho vivenciado esse arcano, o arcano 13, que é o arcano da morte, pelo tarô, que traz essa finalização e esse início, esses novos começos, e a necessidade de deixar aí o que precisa ir. Eu tenho vivenciado isso profundamente nesse meu ano, desde janeiro eu tenho vivenciado, com intensidade, com profundidade. E eu tenho deixado, tenho finalizado com muitas coisas na minha vida. Com atitudes, com ações que eu vinha fazendo e que já não traziam mais frutos, mas que eu ainda tinha pego. Com sentimentos de que eu não mereço ou de que eu não posso. Eu tenho finalizado com tudo isso. Porque eu fiz uma escolha na minha vida onde eu preciso ir para onde a minha energia vai estar expansiva, vai estar sempre em crescimento.
que eu preciso seguir o que o meu coração fala. É por isso que hoje eu tô até de verde aqui para falar com vocês, porque o verde é a cor do chakra cardíaco, é essa cor de cura, de renovação, é essa cor onde nosso corpo, nossa mente, ela se abre para renovar, para curar. E eu precisava ir para onde meu coração estava me chamando. E nesse ano de 2025 eu rompi com muitas coisas, com situações que eu estava e que já não faziam sentido, que me sobrecarregavam, que me afundavam, que me faziam vivenciar as mesmas dificuldades. Ou esse ano eu rompi com padrões que eu vivenciava na minha mente que me faziam ainda voltar a lugares que eu não gostaria. E essa semana, né, precisamente de ontem para hoje, teve mais uma situação que eu precisei finalizar. E essa situação foi algo que eu já deveria ter finalizado de uma vez por todas há alguns meses. Mas dentro de mim ainda nutria uma pequena esperança. E que de uma vez por todas eu finalizei hoje. Eu finalizei porque dentro de mim essa esperança, ela na verdade me aprisionava a emoções que eu não deveria mais estar presa. Porque o que eu estou escolhendo para mim é diferente disso. E eu não finalizei porque eu deveria ter finalizado lá atrás. Eu finalizei porque dessa situação me trouxe um aprendizado muito doloroso. Me trouxe um sentimento de frustração, de mágoa e uma sensação de não fui valorizada neste relacionamento. Não fui vista o suficiente. Como eu estava me entregando. Não foi na mesma proporção. Veio essa sensação, tá? E por que eu estou compartilhando com vocês? Porque vocês podem estar vivenciando isso no relacionamento amoroso de vocês. Você pode estar vivenciando isso no seu ambiente de trabalho, com alguma amizade. E o que a gente pode fazer com isso, né? Transformar esse aprendizado em pérolas. E eu quero dizer para vocês que mesmo que doa, a escolha de colocar um ponto final nessa situação é sua. A decisão é sua, não é de mais ninguém. E se você decidir finalizar com coisas que não acrescentam na sua vida, você precisa ter a coragem de enfrentar os seus medos, de enfrentar os sentimentos. E essa frase que eu falei para vocês no começo, não prolongue ciclos falidos pelas boas memórias que eles te proporcionaram a real. Porque comigo foi exatamente isso, eu estava prolongando algo pelas boas memórias que aconteceram há algum tempo, mas que dessa vez não estavam acontecendo, mas que às vezes a gente se ilude, porque a gente quer se iludir, porque a verdade, ela está batendo na sua porta. Então, quantas e quantas vezes você ainda estende uma relação porque você acha que vai melhorar, que vai ficar bom? E quantos anos você já perdeu nesse tipo de situação? Quantos e quantos anos você está abdicando de coisas importantes para você, porque você ainda está criando expectativas, você está nutrindo sentimentos que, na verdade, não vão florescer, não vão trazer crescimento. Então, tenha coragem para romper. Para romper quando a vida exige isso. Porque se eu tivesse rompido totalmente lá atrás, não estaria passando por esse momento hoje. Contudo, eu passando por esse momento hoje ainda traz alguns aprendizados que são importantes. Primeiro é saber seguir adiante. Segundo é pegar todo esse aprendizado e transformar em uma pérola, né? Porque a gente sabe que a história da pérola é aquela conchinha que recebeu uma pedrinha, algum elemento intrusivo e que aquilo estava causando dor, estava machucando, mas ela transforma em pérola. E eu não quero dizer para você que você tem que buscar situações
e pessoas, tudo para que você sofra, para que você transforme isso em pérolas, não. Mas se isso acontece com você, que você transforme isso em pérolas. E que a gente possa saber deixar ir o que precisa ir. É engraçado que nesse momento de transformação da minha vida, né, a gente vai atraindo coisas que nos conectam com essa verdade de romper. Então, mensagens que você vê. Acredito que talvez, se você está nessa situação, a mesma situação que eu, você esteja vendo isso com constância. Então, esse vídeo mesmo é um sinal para você. Então, mensagens que você vê falando de finalizações, de transformações, de reinícios. Livros que você pega para ler e vem aquela mensagem. Sinais do universo, como, por exemplo, o número 9 aparecendo em somas ou ele mesmo, te mostrando que é período de romper. E quando você está perto de virar um portal de transformação na sua vida, isso traz para você situações que você precisa deixar ir. E vira aquele mundo e aquela infinidade de partidas. Então, pessoas que saem da sua vida, situações que saem da sua vida, pensamentos que deixam de existir, crenças que precisam morrer. E o que você precisa deixar aí? A sua vida está do jeito que você gostaria? A escolha que você está fazendo está te levando para onde você quer ir? A decisão que você tomou, ela exige que ciclos sejam finalizados? Porque eu tomei uma decisão esse ano de mudar a minha vida, de levar a minha vida para um outro patamar. E eu tomei essa decisão tendo a consciência de que muitas coisas elas finalizariam na minha vida. Eu tomei essa decisão no início desse ano e eu sabia que muitos apegos, muitos padrões deveriam morrer. Eu tomei essa decisão consciente. E eu saberia que eu teria muitos finais. Que a partir desses muitos finais teriam muitos começos. Só que mesmo a gente sabendo disso, nem sempre é fácil enfrentar alguns finais. Não é fácil enfrentar alguns finais porque existe sentimento, porque existe muitas vezes o apego, e o apego é outra coisa que não ajuda em nada. É difícil enfrentar esses finais porque muitas vezes existe um medo de que a gente esteja tomando uma decisão errada, o medo de que muitas vezes o novo não vai compensar. É difícil enfrentar esses finais porque nós não queremos vivenciar a dor de ver aquilo se acabar. Porque nós teremos que teremos que lidar com as nossas próprias emoções, nossas próprias expectativas de que aquilo talvez duraria por uma vida. E quanto, na verdade, nada dura por uma vida. Cara, e como assim? Mas e aquelas pessoas que são casadas, né, por anos? Elas já viveram muitas mortes no seu relacionamento? Elas já finalizaram. Primeiro, né, o ciclo do amor. Vamos falar agora de relacionamento amoroso. Primeiro ciclo do amor é aquela paixão, né? A gente se apaixona. E a paixão, ela tem um período para ela existir, né? Continuar existindo. É um período de 2 a 3 anos. E para que o amor verdadeiro nasça, a paixão precisa morrer. Então, as pessoas que estão casadas há muito tempo, elas passam por esse ciclo de finalização de paixão. A paixão acaba. E é justamente naquele momento em que a pessoa começa a olhar para o outro e começa a falar: nossa, mas fulano tem isso, tem esse defeito. Fulano tem aquela coisa que eu não gosto. Fulano é assim como eu não vi. Fulano tem aquela atitude. Fulano é desse jeito. Fulano às vezes age de forma impulsiva. Aí você começa a enxergar a verdade. A verdade é que pelos olhos da sua paixão, né, a lente,
aquelas lentes cor-de-rosa que faziam você enxergar aquela pessoa perfeita, cai. E você enxerga que aquele ser humano que você está é imperfeito. E aí você começa a olhar todas as imperfeições. E o outro começa a ver as suas imperfeições também, né? Porque nós somos assim. E aí vem o desafio de você deixar morrer a paixão e escolher amar aquele ser imperfeito e continuar a sua trajetória, ou você finalizar de vez porque a paixão acabou. E aí é onde muitos casais se separam, onde muitos casais brigam, onde muitos casais eles acabam se tornando afastados, se machucam e se separam. Porque a paixão acabou, enxergaram as imperfeições e esse ciclo desse relacionamento acabou. E aí muitas vezes é por não entender que são estágios dentro do relacionamento e aí eles não se aventuram a conhecer o amor dentro do relacionamento, a se aprofundar no que o outro tem de melhor para oferecer. Porque até aquele momento vocês estavam ali iludidos. E depois da ilusão, o que vem? Vem o outro como realmente é. Vem o outro com toda a sua dualidade, com todo seu amor, com tudo, com toda a sua potência, mas com todos os seus medos, com todas as suas inseguranças. E aí você está disponível para viver um relacionamento onde você se relacione com um ser tão imperfeito quanto você, que ainda tem dúvidas, mas que escolhe estar com você? E amar exige coragem. Coragem para se entregar. Coragem para estar. Coragem para conhecer o íntimo profundo, a verdade. A perfeição e a imperfeição. O que é dual. O que é cíclico. E aí você aprende a amar. Só que aí vem ciclos, né? Dentro do relacionamento. Então, depois que você aprende a amar, vem os desafios. Casais que têm filhos, vem o filho e aprende a morrer uma parte em que era só o casal e agora tem mais uma pessoa. E aprender a lidar com isso. Então, são ciclos que vão finalizando e vão dando início aos outros. Tem ciclos que finalizam com uma pessoa. De verdade, onde há o afastamento, o rompimento, a ruptura, a separação. Mas tem ciclos que finalizam e a pessoa prossegue o caminho com a mesma pessoa. E ali eles se unem mais, eles se fortalecem mais. É por isso que muitos relacionamentos de anos, eles são fortalecidos com esses ciclos de vida, morte e vida. Eles são preenchidos e ganham vida. Ganham vida no desconhecido. Mas é preciso coragem. É preciso coragem para se entregar, para conhecer, para se aprofundar. Sem arrependimentos. E essa situação de hoje, embora tenha me trazido uma certa decepção, me trouxe um grande ensinamento. E que fique para você, tá? Todo o bem que a gente faz, todo o amor que a gente coloca, tudo que a gente foi verdadeiro, foi real pra gente. E não importa se teve expectativas, se teve frustrações, se a outra pessoa não foi sincera, se a outra pessoa não foi recíproca. De verdade, isso não importa. Isso é com ela. Você fez o seu melhor. Você viveu a sua verdade. E que você possa amar quem você foi e quem você está se tornando agora. Sem julgamentos, sem culpa e sem sentir vergonha por você ter sido tão inteira, tão intensa e tão verdadeira. Porque isso é quem você é. Essa é a sua verdade. E que você não tenha medo de se machucar novamente, por ser inteira novamente. Mas que dessa vez você possa ouvir a sua intuição quando ela falar, olha,
É hora de finalizar. É hora de sair. Isso não é para você. Porque aí fica essa experiência mesmo pra gente, sabe? E apesar de tudo, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu já estive, já chorei, já me decepcionei, já briguei, já gritei, já esperneei. Mas ufa, que bom que passou. Virei a página. E que isso aconteça com vocês também. É preciso você dar tempo de vivenciar também essas emoções, né? Porque quando você finaliza algo, você sente, você sofre, você chora, você se despede. Você diz adeus. E que esse adeus seja a aceitação de que foi lindo tudo que você vivenciou, mesmo que tenha sido difícil, mesmo que tenha sido por meio das suas expectativas, porque esse foi o caminho que te trouxe até aqui. Esse é o caminho que te permite amadurecer. E esse foi o caminho que você, para o bem ou para o mal, escolheu. Mas você pode escolher diferente. Essa é a boa notícia. Você pode escolher diferente a qualquer momento. E aí, se você fica muito tempo, né, mastigando aquela raiva, você fica muito tempo tentando olhar para aquilo em vez de digerir logo, você se perde na sua vida. Então, saiba também digerir no tempo necessário para que você consiga expelir do seu corpo essa angústia, essa dor, essa decepção, para que não faça mal para o seu corpo, para que o seu coração ele continue brilhando, expandindo e amando verdadeiramente. Primeiro, a pessoa que você é, se aceitando, reconhecendo a sua luz, a sua grandiosidade, reconhecendo que você tem um poder incrível e que ele não deve ser diminuído por ninguém. Escreve isso. Por ninguém. E a partir disso, você está pronto. Você está pronto para o novo. E não se prenda ao que você sofreu, porque quando a gente se prende ao que a gente sofre, a gente atrai novamente as mesmas situações para a nossa vida. E para onde eu estou indo, eu escolho romper com esses ciclos. E por isso, eu deixo ir o que precisa ir. Eu deixo morrer o que precisa morrer. Para que o novo venha, para que o novo nasça. Para que a vida resplandeça. E que eu continue ainda fortalecida nos meus valores pessoais, naquilo que eu acredito e no amor que eu emano. Que você possa ouvir esse vídeo e tirar uma lição, um aprendizado, qualquer que seja. E você me conta se fez sentido para você, se é verdadeiro para você, o que você precisa deixar aí na sua vida, o que você precisa ter a coragem de romper para que o novo nasça. Gratidão.